vai falar conosco sobre como a gente deve conversar com as nossas crianças sobre investimento, que é um baita desafio, né? Como é que a gente ensina a criança a começar a investir? Carol, está conosco? Boa tarde, Charles. Boa tarde a todos. É com imenso prazer, né, que hoje eu estou aqui junto com tantas outras mulheres para falar de um assunto tão importante que é o dinheiro. E na oportunidade, né, eu costumo dizer que começar a falar de dinheiro tem que ser logo na primeira infância, para justamente evitar que se crie crenças limitantes. Resolveu, Carol, maravilha. Você estava falando para a gente sobre começar a falar de dinheiro com criança, tem que ser ainda na primeira infância. Exatamente. Conte melhor sobre isso, por favor. Me interessa esse assunto. Certo, justamente por conta que é nessa fase de formação cognitiva da criança, né, dos 0 aos 12 anos, que se apropria as maiores informações da vida de uma pessoa e, por vezes, se criam as maiores crenças limitantes de uma pessoa também, né? Aí vocês vão perguntar assim para mim, mas Carol, uma criança, como é que ela vai ter esse entendimento necessário? Como é que isso vai acontecer na vida dela? E aí eu posso citar assim como exemplo, quando a criança está lá naquela fase dos 3, 4 anos de idade e você consegue falar com ela referente a dinheiro por conta de escolhas, né? Quando você leva ela no shopping, quando você leva ela em algum lugar e dizer para a criança assim, olha, ou você compra esse sorvete ou você escolhe esse brinquedo. Então, através de escolhas, a criança já está fazendo a decisão dela financeira. Aí, quando sobe um pouquinho mais de idade, lá entre os 5, 6 anos, ela já consegue entender as coisas através de comparação. Se você tem filho nessa idade em casa, pode apostar que todas as vezes que você fala algo em termos de comparação com ele, ele entende muito melhor. Por exemplo, fui no shopping com meu filho e ele quer muito um brinquedo. Esse brinquedo custa R$300. Aí você mostra para ele, olha, com esse dinheiro que eu vou comprar esse brinquedo, eu consigo comprar 3 brinquedos desses. Então, a criança, nesse momento, ele vivencia essa experiência da comparação e, com isso, ele vivencia a experiência do dinheiro. Então, usar a linguagem correta faz toda a diferença para iniciar o processo de entendimento financeiro da criança. Carol, e qual que seria o momento em que já se deve dar compromissos financeiros para a criança? Poderia ter algum momento ideal para isso, alguma idade? Charles, eu costumo dizer que os 6 anos de idade já é aquela idade ideal para a gente começar a famosa semanada. Carol, por que tu está falando semanada e não a famosa mesada que todo mundo já conhece? Porque a mesada é um tempo muito longo para uma criança, para ela conseguir compreender. Por exemplo, se de repente você vai lá e dá a semanada dela de R$40, né? É R$40 por mês. E você vai lá e dá os R$10 para ela. Ela sabe que com esses R$10, que ela vai lá e compra o lanche, a pipoca dela, se ela gastar todo ele em um dia, então vai faltar ainda 4 dias para ela conseguir, vai ficar sem dinheiro por 4 dias. E a ideia da semanada é porque se a tua criança, no primeiro dia, ela virar e dizer assim, mãe, gastei tudo. Aí você vai dizer para ela, pronto, agora, daqui a uma semana, eu vou te dar novamente o valor e aí você vai precisar administrar melhor. Na cabeça da criança, né, uma semana é muita coisa. Então, a partir da segunda semana, ela já vai ter consciência, ela já vai te perguntar, mãe, quanto é que custa isso? Sabe a questão da comparação? E aí, dentro dessa comparação, ela já vai visualizar que ela vai ter esse dinheiro, vai dar para comprar 4 pipocas, 5 pipocas na semana com aquele dinheiro X. E de acordo com a idade, o ideal também... Sim, Charles? Você falou de semanada, e para a criança aprender essa questão de que o dinheiro ele é limitado, né? E ele também limita as compras que a gente quer, limita o nosso consumo. E se ele gastar tudo de uma vez, enfim, vai faltar e ele não vai conseguir comprar. A gente, na vida real adulta, né, a gente está muito acostumada com o salário que geralmente é mensal.
e fazer a semanada seria mais interessante para a criança do que a mesada, porque se ele gastar tudo de uma vez só também a mesada, é só no mês seguinte. Mas por que não ensina bem a criança a mesada e ensina melhor a semanada? Psicologicamente, o tempo para a criança é diferente? Como funciona isso? Exatamente, Charles, tu tocou num ponto extremamente especial, né? Para a gente, o mês, ele funciona de uma forma. Para a criança, tudo é muito distante. Se você deixar uma criança com o dinheiro e dizer assim, acabou no primeiro dia do mês dela, e ela esperar daqui a 30 dias, ela já viveu todas as emoções dela, inclusive a emoção da escassez, né? Se a gente está querendo criar crenças nela, criar crenças de responsabilidade, de que ela pode ter dinheiro, que ela pode, que a vida dela pode acontecer a partir disso. Se eu deixo esse prazo muito distante, muito longo, eu estou dando uma escassez para ela desnecessária. Então, com uma semana, você consegue administrar melhor esse sentimento do teu filho e isso se torna muito mais positivo para ele. Maravilha. Carol, obrigado. Esse é um assunto extremamente importante e realmente a gente tem dúvidas, né? Como é que a gente vai fazer essa educação financeira dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, enfim, das nossas crianças que estão ao nosso redor. Obrigado pela sua colaboração. E agora eu quero ver se a gente consegue falar com Erismênia. Erismênia, que a gente teve que pular por conta de problemas técnicos. Está conosco? Charles, está me ouvindo agora aqui? Está me ouvindo? Agora sim. Então, eu troquei de lugar aqui com a Henry, porque o meu computador, não sei o que aconteceu, ele não está querendo funcionar o som. Tá bom. Mas aqui estamos, olha, para mim é uma honra. Está aparecendo como Henry Lene, mas eu sei que você é a Erismênia. Maravilha. Erismênia, a gente estava puxando o assunto a partir do que Dona Aldara falou lá para a gente puxou um assunto. Eu queria que você conversasse com a gente sobre isso. Você é uma assessora de investimentos de muita experiência. Tem como falar de limites com relação a quando começar a investir? Conta um pouquinho para a gente. É um assunto bastante interessante. Primeiro, eu queria desejar uma boa tarde a todos os presentes, dizer que é uma honra muito grande participar desse evento, tá? Com esse time de mulheres maravilhosas e também com esses homens aí, né? Objetivando aqui, né? Esse evento ele tem um objetivo importante, que é engrandecer a participação das mulheres no mundo dos investimentos. Viva nós, mulheres, no mundo dos investimentos! A gente não tem que atuar em tudo e deixar investimento de lado, não. Quem manda no dinheiro é a mulher, entendeu? Charles, olha, mas é isso mesmo, essa questão de limites, as pessoas têm um tabu. Existem pessoas que acham que são muito jovens para começar a investir, acham que isso não faz parte ainda do mundo deles, né, ou delas. E existem aquelas pessoas que acham que já passaram do tempo, né? Isso não é mais para mim, não, já passou o meu tempo. E ainda existe uma parte de pessoas que não estão nem aí, não se descobriram como investidores, gente. Atenção, vocês têm que se descobrir como investidores. Eu acredito que toda a mulherada aqui presente, todos os nossos convidados que ainda não têm essa consciência, de hoje em diante, a partir dessa live, vocês vão ter consciência de investir, todo mundo tem que investir. Entendeu? Porque essa questão de não se planejar absolutamente para fazer a sua reserva que você vai viver o resto da vida, não, isso não é possível, tá? Na verdade, Charles, eu vou dizer para vocês, não tem muito segredo para isso não, tá? O segredo de você investir é dar prioridade ao assunto. Você tem que dar prioridade para o investimento, como você prioriza o pagamento das suas contas fixas, como você dá prioridade para o seu consumo pessoal, tá? Então, a partir do momento que você soma a prioridade de investir
somadas à prioridade do teu custo efetivo mensal, somadas a partir do teu consumo mensal também, se você soma essas 3 prioridades, eu afirmo para vocês que vocês vão conseguir investir, vão conseguir formar a poupança de vocês, tá? Porque, olha só, particularmente, eu preciso... Esse controle do orçamento, né, Elismênia? Tem que ter a planilhinha, tem que saber quanto ganha, tem que saber quanto gasta, para poder sobrar e investir, né? Ou tem que saber quanto ganha para poder investir e o que sobrar, gastar. Também pode ser por aí. Olha, eu acho isso necessário. Eu vou contar aqui rapidamente para vocês uma experiência particular minha, tá? Há muitos anos atrás, eu era dessas que eu citei, que não tinham se encontrado ainda para se planejar, né, para formar a sua reserva futura. Eu era uma dessas pessoas. O que eu fazia? Utilizava todo o meu cheque especial, né? Ou seja, gastava mais que 100% do meu salário. Porque, vejam, atenção, pessoal, meninas, muita atenção para isso. A partir do momento que você gasta mais de 100% do seu salário, que você utiliza o cheque especial que você tem lá no banco, é porque você está gastando mais do que o que você ganha, tá? Essa é uma responsabilidade que a gente tem que chamar para si, tá? Olha o que aconteceu. Além de eu utilizar o meu cheque especial, eu fazia operações de crédito do tipo antecipação de imposto de renda, né? Aquela restituição do imposto de renda, que você tem direito à antecipação. Jacira, eu fazia isso, você acredita nisso? Dona Aldara, olha que absurdo, eu fazia isso. Outra coisa que eu fazia, antecipava também o meu 13º. É uma bola de neve, é o contrário do investimento. Sua dívida vai ficando cada vez maior, né? Cada vez maior, tá? Então, você tem que chamar responsabilidade para si e pôr um ponto final nisso. Eu não tive essa capacidade de descobrir isso sozinha, de ver o que eu estava fazendo. E aí, antigamente não tinha essas lives, né, que com todos esses assuntos disponíveis aí para as pessoas aproveitarem e tomarem ciência. Antigamente não tinha, antigamente só tinha você conversar com uma pessoa, um querido, um próximo teu que te alertasse. E aí o que aconteceu? Graças a Deus na minha vida, um grande amigo, ex-chefe, grande amigo, virou para mim e disse assim: Erismênia, cadê o seu dinheiro? Você tem reserva emergencial, não tem? Aí eu falei, oi? Falando comigo? Reserva? Não, não tenho. Ele falou, olha, isso é impossível. Você tem que ter reserva, você tem renda. Logo, você tem que ter reserva. Pessoal, isso ficou martelando na minha cabeça de uma tal forma. Dias, o que eu fiz? Tomei uma providência com isso. A partir daquele momento que eu ouvi isso de um grande amigo, o nome dele é Idésio, um ex-chefe meu, uma pessoa muito, muito próxima minha. A partir daquele momento, ele disse para mim, que ele me disse isso, eu passei a economizar, eu passei a guardar, porque ele disse, olha, no mínimo 30% da tua renda você tem que guardar. Eu passei a economizar e eu vou dizer para vocês, funcionou comigo. E eu tenho certeza que com foco e determinação, todos que ainda não têm essa reserva, os nossos convidados aqui, vocês podem crer que com foco e determinação, você passa a adquirir a sua reserva futura, tá? Foco, pessoal, determinação. Maravilha. Elismênia, belíssimo exemplo e obrigado, viu, por você compartilhar essa sua história pessoal conosco. E com tantas as mulheres que estão aqui hoje, que estão pelo Zoom, que estão pelo YouTube, e não só mulheres, homens também. É um exemplo de vida e pode acontecer com todos nós, né? Esse momento de dar o clique, né? Se não deu até agora, que seja esse, a partir do seu exemplo. E o exemplo que Carol falou conosco também, sobre como a gente tem que, como a gente pode, algumas possibilidades da gente educar a criança, né? Se a gente tivesse sido educado assim lá atrás, será que a gente seria diferente hoje, né?
vamos fazer isso com as crianças que estão ao nosso redor para que eles já sejam investidores lá na frente. E, além disso, a gente tem uma pessoa agora para conversar conosco também, que é ótimo para a questão de finanças pessoais. Núbia Souza está por aí conosco, planejadora financeira, vai nos ajudar também a entender um pouquinho. Olá, Núbia. Núbia, nesse momento agora, para quem está acompanhando aqui, como que cada um poderia fazer para poder enxergar o seu estado atual? Então, Charles, é sempre um prazer falar sobre o assunto, que é prazer e é sempre necessário, né? Falarmos sobre organização, falarmos sobre esse cenário, sobre educação financeira. E para esse momento é essencial que se faça um diagnóstico, para que você entenda como estão as suas finanças, para que você observe como está o seu nível de equilíbrio, se suas receitas estão maiores que as suas despesas. E aproveito, texto um comentário ainda de outros colegas que colocaram a respeito do cheque especial. Será que você está usando muito? Será o que está acontecendo? Então, esse é o momento em que é essencial que você conheça a realidade hoje da sua situação financeira, porque você, aí sim, quando você conhecer, você vai passar a saber o que vai fazer, você poderá trabalhar um planejamento e chegar onde todos nós temos buscado, que é investir. Eu tenho contato com algumas pessoas que tinham muita dúvida em certos momentos em pagar uma dívida ou investir. E tudo é muito particular. Então, existe um cenário que cada um ele precisa ser conhecido para que, a partir daí, sim, você decida. Então, é o diagnóstico inicialmente. Maravilha. Descobrir, né, identificando onde é que dói. Acho que isso aí a gente poderia resumir. E aí, depois, qual é o próximo passo para cuidar melhor das finanças? E para aquela mulher que é empresária, certo? E Sim. também cuida do seu próprio dinheiro, como é que separa finanças pessoais de finanças da empresa? Que é um outro desafio também, né? Pronto, perfeito. Quando você descobre em que momento você está, e aí se tem a necessidade, claro, de você se organizar mesmo. O que é se organizar? É você colocar cada despesa na sua caixinha, tá? E trabalhar, claro, uma readaptação de estilo de vida, se for a situação, né? Se for o momento. E quando a gente traz, Charles, para uma vida empresarial em que muitas mulheres, nós sabemos que é uma realidade bastante presente, em que elas precisam ali se organizar, precisam ali, de fato, identificar o que é prioridade, empresa ou vida pessoal, nós temos o que chamamos de princípio da entidade, que é onde você precisa separar o que é da empresa e aquilo que é da pessoa física. E algumas mulheres têm ainda uma certa dificuldade. Mulheres não, empresários de modo geral, tá? Por ser um público, e nesse momento, por falarmos com mulheres, né? E aí eu coloco a vocês também, que esse é um problema que ainda é comum, mas que é possível sim a gente trabalhar, fazer uma retirada mensal, organizar e sempre separar aquilo que é da empresa e aquilo que é da pessoa física. E aí, Charles, eu queria até conversar, apresentar, né, a dona Rosinha, que é uma empresária que hoje já passou por muitas situações em que, sem dúvida alguma, ela já aprendeu a fazer isso, tá? Então, fica esse recado, mulheres, é possível sim, a gente como empresária, vamos ouvir que a dona Rosinha vai falar, a experiência dela nesse sentido, e sucesso, vamos lá. Maravilha, obrigado, Núbia, pela sua participação. E Rosinha Queiroz, ilustradora, escritora, minha amiga, obrigado por estar participando conosco. Conte para a gente, Rosinha, como é que se faz essa regra de ouro, né? Conte um pouquinho da sua experiência e como se faz para separar finanças pessoais do caixa da empresa. Oi, Pierre, boa tarde, tudo bom? Então, Boa tarde, eu estou bem, e você? Também. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, se eu for assim, bem lá para trás, eu tenho uma lembrança de eu muito nova e muito cuidadosa com dinheiro. Né? E aí, ao longo do tempo, né, com casamento, não era só eu que lidava com dinheiro, conta conjunta, que eu simplesmente não digo para ninguém fazer conta conjunta, acho que cada um tem que aprender a cuidar do seu dinheiro. Essa sabedoria na época eu não tinha,
né? E aí o que aconteceu foi que quando eu me separei, eu estava com uma dívida exatamente no cheque especial, né? E 3 filhos para criar, e o meu trabalho, eu sou profissional liberal, né? Tenho empresa e hoje eu tenho também uma escola de formação de ilustradores, e eu me vi, né, perdida. Teve uma hora que eu disse, não, eu preciso fazer as pazes novamente, né? Assim, buscar essa Rosinha lá de trás que sabia lidar com dinheiro. E aí eu consegui uma pessoa que me orientasse, e eu passei realmente assim a ter minhas tabelinhas, né, para saber o quanto eu gastava, o quanto eu ganhava, dividir o que era né, quais eram as minhas obrigações com a empresa, o que era que eu tinha que dar conta da minha vida particular, né? E aí depois que eu consegui me equilibrar, né? Que eu consegui pagar todas as minhas dívidas de cheque especial, que é realmente uma bola de neve, é uma coisa que sufoca, né, gente? Não, é desesperador, fora que o sentimento de que o dinheiro vai se esvaindo, né? Assim, o dinheiro vai se esvaindo para um buraco negro, né? É o dinheiro que vai para o nada. É uma sensação horrível, assim, eu não quero nunca mais ter. E aí, quando eu comecei a me organizar, eu fazia assim, que nem o pessoal do AA, sabe? Um dia sem entrar no cheque especial, 2 dias sem entrar no cheque especial, 3 dias, 7 horas e 30 minutos sem entrar no cheque especial. Eita, estava com Alcoólicos Anônimos, não podia o primeiro gole. Exatamente. Exatamente, pois eu fiquei assim por muito tempo assim medindo o dia que eu e realmente eu nunca mais entrei no cheque especial, nunca mais, nunca mais. Maravilha, belo exemplo. E eu ainda consegui ter a tabela, né, ter o arquivo do Excel, me ajudou muito, não só em saber o quanto eu gastava, o quanto eu ganhava, mas o quanto eu ia precisar na frente. Porque acontecia muito, eu sabia quanto eu ganhava, eu sabia quanto eu gastava, mas quando chegava no fim do mês, eu só sabia o que eu ganhava e que gastava, mas não tinha, né? Então, eu comecei a ter que pensar na frente, né? Assim, se eu preciso daqui a 1, 2 meses de X, eu tenho que ganhar agora, né? É isso, não tem salário, né? Quando você tem salário, com certeza é tudo muito mais fácil. Então, eu comecei a ter que ganhar antes. Claro que, naquele momento, a gente tinha um Brasil estável, um Brasil sexto país do mundo, né? Diferente do que a gente tem hoje. Mas aquele aprendizado de lá, hoje, que a gente está nesse caos, eu ainda consigo manter e fazer o mesmo exercício porque o aprendizado veio de longe, né? E, bom, e é isso. Aí depois que eu consegui me organizar... de caixa, né? Depois que eu consegui pagar tudo, me organizar e ter essa disciplina, que eu disse, não, então agora está na hora de eu investir. Porque aí eu consegui também pensar não só em pagar as contas, não só quanto eu tenho que ter para frente, quanto é que eu vou conseguir também guardar, né? Porque eu não tinha... A última vez que eu tinha tido uma poupança, eu acho que eu tinha 18 anos. Né? Isso, eu já estava lá com 40 anos e eu não tinha nenhuma reserva. Aí foi que eu disse, não, comecei a organizar, e aí você me ajudou, né, Pi? A me ensinar também como fazer, né? A ver minhas tabelas comigo também, que foi essencial para que eu pudesse me organizar e ter uma tranquilidade hoje. Legal. Rosinha me chama de Pia porque eu sou Charles Pierre e ela gosta do meu segundo nome. Maravilha, eu também adoro. Rosinha, excelente exemplo. É legal como a gente vê aqui que as histórias se complementam e não é uma pessoa só que passa por isso, né? Elismene nos contou o exemplo dela, você também agora conta o seu exemplo. Isso é legal porque faz parte da vida de todos nós, né? Você, como ilustradora, escritora, como que você desenharia assim um caminho ideal para que a mulher, que é empresária,
poder gerir também esses dois universos, o pessoal e o da empresa, porque eu acho que também é um desafio seu para o dia a dia, né? Uhum. Eu acho... Qual que é a dica que você deixa para nós? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, disciplina, né? Você tem que ter muita disciplina de estar todo dia ali acompanhando e entendendo como você funciona, como a sua empresa funciona, como sua família funciona, né? Para poder ter essa visão, essa macrovisão, né? Perseverança, né? Você tem que ter muita perseverança para, né, buscar mais trabalho, para querer mais equilíbrio, né? Para ser mais organizado. Agora, bem sinceramente, eu acho que uma coisa muito importante é mudança de comportamento em relação ao consumo, né? E eu acho que isso a gente precisa pensar, até porque o mundo mesmo, né? A Terra não aguenta que a gente consuma tanto. E para que danado que a gente consome tanto, né? Eu acho que a gente pode ser muito feliz, usar o dinheiro da gente com muita sabedoria, sem estar gastando à toa, né? Eu passei muito a perguntar, eu preciso mesmo disso antes de comprar? Eu preciso, isso vai me fazer falta, né? Com relação ao consumo consciente, né? Olha só, gente, que legal. Obrigado, Rosinha, pela sua participação. E eu acho que autoconhecimento, né? Eu acho que é uma palavra que a gente pega aqui do que você falou para a gente. Perseverança para poder mudar, né? O seu comportamento com relação ao dinheiro. Consciência do consumo, né? Eu acho que isso aí fica como lição para nós, e todas as conversas com várias das mulheres vão se conectando. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre consciência de consumo com relação à sustentabilidade também com uma das convidadas. Mas agora eu gostaria de convidar mais uma pessoa para poder conversar conosco sobre esse movimento que vocês, mulheres, ocupam tantos lugares no dia a dia. Vocês são empresárias, são mães, são esposas. Como é que faz para poder dar conta de tanta agenda assim, né? Vocês pensam muitas coisas ao mesmo tempo e a gente, homem, não tem essa capacidade de fazer isso. Jacira Aikel, que é mulher empoderada e empodera outras mulheres também, é empresária. Como é que faz, Jacira Aikel, para poder a mulher ser tão produtiva, tão autossuficiente assim? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Alphaways. Estou encantada com o evento, a organização, o conteúdo, né? Um negócio gostoso, dinâmico, não é cansativo. Parabéns, meninas. Ótimas escolhas. Educação financeira é muito importante. E falar da CM Mulher, né? Nós estamos aí com uma turma de estão junto conosco nesse evento, patrocinando, participando. Muito obrigada às minhas colegas aí da associação. E, Charles, eu queria dizer que estou muito satisfeita com o papo aí das minhas amigas, porque a gente vai ouvindo e vai se identificando, né? As mulheres realmente têm uma capacidade enorme de circular em todos os ambientes, porque eu acho que isso é antropológico. A gente já se vê desde que entende por gente cuidando da família, criando os filhos, e agora mais do que nunca tendo que trabalhar, dividir as contas, e ainda ser esposa, e ainda tem que estar linda, maravilhosa, malhando. Então, nascemos, né, com todo esse cabedal de responsabilidade, não dá para correr disso. E eu sempre digo que esse empoderamento, né, feminino, eu sou uma feminista nata e estou sempre aí brigando pelos direitos e as demandas da mulher. Eu acho que a parte financeira é uma coisa que anda entrelaçada. Eu tenho um exemplo muito forte dentro da minha casa, tem muita gente aí falando da sua experiência própria. A Erismênia falou que tinha um problema aí sério com gastos, né? O consumo desenfreado. A dona Rosinha Campos citou a questão aí que ela, apesar de no início, né, ser uma pessoa ponderada com seus gastos, ela terminou entregando aí não sei como e se enredou aí com essas despesas desenfreadas, e graças a Deus agora voltou, né, dona Rosinha? Eu
tive um exemplo muito forte na minha vida. Nós nascemos e fomos educadas, né, isso é cultural, para entregar nossas vidas nas mãos dos homens. Isso hoje está muito diferente, graças a Deus as coisas estão mudando, mas nossas mães, nossas avós, não tinham nem direito de estudar no passado. Quem estudava era homem, porque era ele que ia ser o provedor da casa. A mulher tinha que ficar quieta, aprendeu a ler e escrever, tá bom. Minha mãe diz que, quando ela terminou o 5º ano do primário, naquela época, o pai dela disse que já podia tirar da escola, que só serviria para escrever carta para namorado. Então, por aí você tira. Né? Minha mãe hoje tem 88 anos e ela sempre foi o grande exemplo da minha vida. Nós estamos aqui hoje falando por conta desse mês, né, da mulher, e minha mãe ficou viúva aos 33 anos, com 7 filhos. E era daquelas mulheres totalmente dependentes, e foi o grande divisor de águas na vida dela, essa viuvez, porque ela até então nunca tinha trabalhado. Ela era totalmente dependente, meu pai faleceu de uma parada cardíaca fulminante, e você imagina a situação, uma moça, uma jovem de 33 anos com 7 filhos para criar. E ela teve que se virar nos 30 para conseguir educar seus filhos e nos oferecer o melhor possível, né, que uma mãe sempre quer. Então, eu tive sempre isso na minha mente, nunca depender de um homem. Sabe, aquela grande crise da vida da minha mãe serviu para me dar esse alicerce. Então, eu nunca, mesmo quando eu casei muito... Para mim, eu canalizei para isso. Mesmo quando eu ainda dependia, casei muito cedo, tive filhos muito cedo, e quando eu dependia do meu marido, que eu pedia algum dinheiro, precisava depositar algum dinheiro na minha conta, que ele perguntava, para que é? Aquilo acabava comigo. Eu achava um absurdo eu ter que dizer por que eu precisava de um dinheiro. Será que eu vou rasgar esse dinheiro? Porque uma mulher que não trabalha, que tem uma família para organizar e uma casa, para abastecer, ela quer dinheiro para quê? Para fazer supermercado, para pagar as contas, para fazer as coisas. Então, era inadmissível para mim perguntar o porquê. E foi quando eu disse, eu tenho que voltar a trabalhar. Desse exemplo que você está dando, Jacira, sobre quando pedir dinheiro para o marido, né? Eu imagino quantas mulheres não devem se reconhecer nesse exemplo, né? Enfim, e mulheres ainda, né, aqui da nossa geração, poxa vida. Enfim, tempos modernos, né? Estão vindo por aí, a gente está aqui justamente para construir uma nova realidade, né? Pois porque dinheiro é dinheiro, né? Ninguém dá dinheiro assim, por mais generoso que seu marido seja, não vai ficar assim. Eu não sei, pode ter, sei lá, que haja maridos por aí que simplesmente coloca aí conta conjunta e vai e libera à vontade. No meu tempo não era assim. E então isso foi muito importante para mim. Eu sempre quis ser independente e não ter que prestar contas do meu dinheiro. E eu acho que isso está mudando muito devagar, mas nós hoje somos vitoriosas, todas que estão aqui, eu acho que são mulheres que são empresárias, que trabalham, que dão duro, e uma coisa que é muito importante a gente pensar, a situação do idoso no nosso país. Eu tive lendo um tempo desse aí um estudo dizendo que dos aposentados, eu até anotei aqui para falar, 25% deles continuam trabalhando, precisam disso, porque só a aposentadoria não é suficiente, 46% dependem de parentes, porque só a aposentadoria também não é suficiente, 28% depende de caridade e somente 1% é independente com o que fez durante a vida e se programou para envelhecer. Então, se eu não quero depender do marido, se eu não quero depender do governo, se eu não quero depender de quem quer que seja, eu, por exemplo, eu quero ser uma velha, toda uma idosa saliente, né? Viver bem, ir para restaurante caro e viajar, então eu vou ser uma idosa cara, eu sei que a gente vai precisar de serviço médico, de cuidador, de remédio, então precisa agora pensar nisso para que no futuro a gente, né, possa ter essa vida. Então, eu acho que é muito bacana a gente
ter hoje esse discernimento de entender que enquanto nós ainda somos jovens, ainda temos força de trabalho, ainda temos coragem, planejar sim esse futuro. Eu nunca fui uma pessoa de gastar mais do que eu ganho, mas cada vez mais a gente vai, com a idade, tendo essa consciência, né? Que a vida está realmente assim, verdade, correndo pelos dedos e é rápido. Não pensar que não, tu já está aí com 60, 70 anos. E aí foi-se. E as condições de saúde, as condições da medicina estão trazendo cada vez a longevidade maior para a gente, né? A gente está vivendo mais e com mais saúde. E pensar sobre o amanhã é muito importante, ser previdente. Excelente esses números que você nos trouxe. São assustadores, na verdade, mas traz a reflexão. Muito obrigado. 46% dependem de parentes, só para refrisar, eu anotei aqui, 28% depende de caridade e 1% apenas independente. Excelente reflexão. E a gente precisa continuar esse processo de empoderar, né? Nos empoderar todos nós, jovens, homens e mulheres, e principalmente as mulheres, diante de toda essa reflexão que você nos traz. Maravilha, belo exemplo. Obrigado pela sua participação. Para a gente caminhar aqui um pouquinho. Aécio, como estão os comentários aí nas redes sociais? Não tem gente dormindo, não, né? Eu acho que não tem. Não. Mas a gente já está acabando. Então, fiquei muito reflexivo com esse 1%, né? Que a Jacira colocou aqui, né? Aquele velho 1%, né? Tem aquela música, né, Jacira? Aquele velho 1% é vagabundo, né? Mas esse 1% Biaí não é. Foi assustador. Muito, né? A gente parece que tira assim, uma cortina da frente. Meu Deus, eu vou estar entre quem? Que precisa do parente para viver? Eu vou estar entre os que precisam de caridade? Ou eu vou ter que trabalhar até morrer? E a gente já vive num país onde a gente não tem acessibilidade para os idosos, a gente não tem uma qualidade, né, para a pessoa idosa. Então, ainda tem esse outro fator que vai fazer um somatório e a gente vai encontrar vários problemas daqui para frente, né? Mas o pessoal está participando muito, eu sei que não tem ninguém dormindo aqui. Deixa eu mandar beijo para o povo que está falando aqui, participando. Primeiro beijo mandar aqui para a Patrícia Canelas, ela que é um exemplo para mim, urologista mulher, né? Que a gente tem poucas urologistas. Aqui no Maranhão, para você ter uma ideia, a gente só tem 200 mulheres na área de urologia. A gente tem aqui, participando Manu Belo. É fundamental que nossas crianças jovens cresçam sabendo que investir é uma porcentagem. Todos os meses é uma questão de sobrevivência. Tem mais gente participando aqui, fique de olho, né? Daqui a pouco vai ter promoção. Que comentário maravilhoso. A Patrícia está falando, Jacira maravilhosa. E tem uma perguntinha aqui bem interessante, que é para a doutora Marcela Rodrigues, que o pessoal está perguntando, beleza, a Jacira falou de chegar de 1% aí, dentro dessa porcentagem, essa pergunta está vindo do YouTube, 1%, chegou ali na longevidade. Mas do que adianta chegar na longevidade, chegar no envelhecimento, se você não tem saúde? Como chegar com saúde e com dinheiro nesse momento, ô Marcela Rodrigues? Conte esse milagre, essa mágica aí, né? Eu, Jacira, a gente é modulado, né, por Marcela, então a gente está ali já naquela expectativa, né? Venízia também, galera ali da modulação. Conta pra gente aí, Marcela. Sim. Meu coração palpita de felicidade quando vocês falam nesse assunto, porque esse é o meu propósito de vida, né? Trazer essa longevidade saudável, olhar para as pessoas e pensar assim, como é que vai ser o seu processo de envelhecimento? E no que eu posso te ajudar para isso, né? Porque isso é muito importante. Quando a Jacira traz essas porcentagens, eu não só fico pensando em termos financeiros, mas em termos de dependência física mesmo. Porque, às vezes, ele até recebe uma parte do dinheiro que é dele, fruto do trabalho, mas ele não tem saúde para aproveitar aquilo ali. Ele vive, de repente, acamado, e as pessoas vivem ali recebendo o dinheiro dele com uma teoria de que aquilo ali é ele que está usufruindo, na verdade não é. Então, o meu propósito hoje é trazer saúde para esse contexto, né? Do envelhecimento saudável, da importância de você ter hábitos de vida que possam te permitir com que você envelheça saudável. E aí, quando você me pergunta qual o segredo, que eu acho que foi a pergunta, né, que me enviaram, não tem segredo. Na verdade, tem muita disciplina envolvida, tem muito equilíbrio do seu corpo, dos seus hábitos, e isso vale para tudo.
E tem, sim, trabalho de fisiologia hormonal. Eu acho impossível hoje você falar em longevidade, em viver bem, se você não tiver equilíbrio dos seus hormônios. Eu sou uma defensora assim, assídua dos hormônios, porque eles são realmente o combustível que te dá vida, né? E se isso não for trabalhado em todos nós, a gente já sabe que um homem de 106 anos, né, homem ou mulher, ele já existe, mas em que condições, né? E a gente precisa parar para pensar e raciocinar em cima desse assunto. Obrigado, doutora Marcela, obrigada pela sua participação. O pessoal também falando muito sobre a contribuição da doutora Ludmila Pagano. Doutora, o pessoal adorando e botando a hashtag neurociência, né? Obrigado pela sua participação também, foi muito boa. Eu também gostei muito, tem uma parte que eu estou estudando agora nesse período de pandemia que chama de neuromarketing, onde a gente junta a neurociência para a gente poder ajudar aí a dar um quê a mais dentro do marketing, né? Mas a gente vai continuar aqui porque o pessoal está falando, o pessoal está falando também aqui da Erismeia. Que maravilha, Erismeia. Hashtag querem sair do cheque especial. Tamo junto. Vamos fazer esse povo sair do cheque especial. E a gente continua aqui dentro do nosso Bolsa, né, para investir aí com a mulherada. E agora a gente vai ter a Andrea, né, que ela é incrível, ela é diretora aí da Casa de Análise Eleve, que ela vai desmistificar, né, que o mercado financeiro é investir em ações não é somente para homens. Não é isso, Charles? É com a Carla, com a Andréa. Com quem que a gente vai falar agora? É com você, meu amigo. Legal. Obrigado, Aécio. Antes da gente chamar a Andréa Jursi, da Eleven, eu quero falar com a Carla, porque vou linkar aqui a ideia que a Carla tem para falar conosco de previdência privada com o que a gente acabou de falar dos dados que Jacira trouxe para a gente ali, falando sobre como chegar na velhice sem depender, né, do dinheiro alheio, né, sem depender só daquela poupança que a gente conseguiu fazer através da Previdência Pública, né? Carla, você tem um assunto para falar conosco sobre previdência privada. Como que coloca isso no portfólio de investimentos? Qual que é o ideal aí de previdência privada na nossa carteira de investimentos? Olá, meninas, boa tarde. Eu quero dizer que está aqui no meu rosto estampado a honra de hoje poder participar junto com vocês, todas lindas, inteligentes, e trazendo para a gente esses temas que angustia e que agora a gente sabe exatamente como fazer, né? Qual que seria a saída, como que a gente faz, e saber que não é só a gente que estava vivendo isso. Não era só eu, não era só Jacira, não era só Erismênia, muita gente tem essa dor. E eu vou pegar aí o que a Jacira falou de um dado, né, que a gente vive muito hoje nos nossos aposentados, que são aqueles aposentados que não se preocuparam ou que não tiveram condições de fazer uma reserva financeira. E hoje, nós mulheres que somos empresárias e que a gente tem essa consciência, o importante é isso mesmo. Charles, respondendo a sua pergunta, é importante você ter hoje a previdência privada no seu portfólio de investimentos, porque a previdência é exatamente aquela partezinha lá do longo prazo, é aquela reserva financeira que você faz hoje para você buscar lá no teu futuro. É aquilo que você vai guardar, sabe, acompanhar bem no longo prazo, com muita tranquilidade. E hoje a previdência, ela não é mais, eu quero desmistificar aqui, meninas, quebrar todo o preconceito que a gente já viveu um dia lá atrás nos bancos comerciais. A previdência privada, ela tem hoje um mix de produtos que ela te traz, sim, rentabilidade, e ela tem, cada produto vem de acordo com o perfil, com o meu perfil conservador, meu perfil moderado, e tudo isso eu consigo ter dentro de um portfólio, sim, de previdência privada. Maravilha. Investir em previdência tem risco, Carla? Quais são as vantagens desse investimento? Sim, a previdência hoje, como eu acabei de falar, você vai encontrar um mix de diversos fundos. A gente vai encontrar renda variável, a gente vai encontrar aí um pouco de renda fixa. E para você entender como que funciona o risco, a gente precisa ter duas coisas em mente, que é para mitigar o risco. O longo prazo, que te ajuda muito a você sair do risco,
e a diversificação dessa carteira, respeitando o meu perfil, respeitando o meu tempo, respeitando o meu horizonte, tá certo, Charles? É conhecer o produto. Maravilha, Carla. Claro, frente a frente com o produto. Perfeito. Obrigado pela sua participação conosco. Eu estou recebendo feedbacks aqui também no meu WhatsApp, porque eu mandei o link para minha família participar pelo YouTube, e eu estou vendo que minha avó está hiper concentrada lá, concordando com as falas, concordando com as experiências das mulheres aqui. Que legal. Vovó, um beijo para você, mamãe, minhas tias que estão aí, minhas primas que estão assistindo, desde Minas. Um beijo, amo todos vocês. Fico muito orgulhoso aqui de ver a foto da vovó assistindo pelo YouTube. Que maravilha. Que bom, que maravilha. Muito bem.